Vou começar a gravar. Espera só um pouquinho, Marzinho. Quero apresentar aqui a questão da relação entre o comprimento do dispositivo, e o comprimento de onda. Comprimento de onda lambda. L é o comprimento do dispositivo e lambda o comprimento de onda. E K é uma relação entre o comprimento de onda e o comprimento do dispositivo. E aqui passa a ser um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Considere um dispositivo com L igual a 1 centímetro e uma onda eletromagnética na velocidade da luz com uma frequência de 100 MHz. Ou seja, o que nós temos? Nós temos V igual a C, que é igual a 300 vezes 10 na sexta metros por segundo. E a frequência F igual a 100 MHz. Então, o comprimento de onda, nesse caso, vai ser quanto? Comprimento de onda, lambda, é igual a C vezes F. C dividido por F, desculpe. Então, é 300 vezes 10 na sexta sobre 100 vezes 10 na sexta, que é o caso de 1 MHz. Então, isso aqui vai nos dar um comprimento de 3 metros. 3 metros. Então, a relação, nesse caso, a relação K vai ser L sobre lambda. Então, se nós temos 1 centímetro dividido por 3 metros, nós temos 10 na menos 2 sobre 3. E isso aqui vai nos dar um valor de, rapidamente aqui, pegando uma calculadora, que eu já devia ter pego. Isso aqui vai nos dar, eu devia ter feito um cálculo mais simples, 1 expoente 2 negativo, 3 divide. Então, esse aqui vai nos dar 3,33 vezes 10 na menos 3. E agora a gente pode fazer uma relação, então, em que K é menor do que 0,1. 0,1 por quê? Porque esse aqui seria que L sobre lambda, se ele for menor do que 0,1 ou 1/10, ele é um elemento eletricamente pequeno. Ou seja, esse dispositivo, frente ao comprimento de onda, ele vai ser só um pequeno pedacinho. Então, nele você teria uma variação angular, ou seja, essa variação angular aqui, como se fosse poucos graus. Podemos até fazer o cálculo disso, ou seja, esse aqui, ó, nós podemos fazer uma relação de 3. Este K está para o comprimento total como 1, ou seja, a relação seria esse aqui 2π radianos. Então, aqui nós temos que K vai ser essa proporção aqui de 2π. Ou seja,
Então, K nós teríamos como se fosse K vezes 2π. E esse seria o ângulo θ que nós teríamos aqui. Que nos daria, neste caso aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, rapidamente, seria multiplicar por 2 e multiplicar por π vezes, nos daria um ângulo de 2,094,94395 vezes 10 na menos 2 radianos. Se a gente fosse calcular isso aqui em graus, nós teríamos que isso aqui seria, ou seja, esse seria o ângulo θ. Então, θ está para 180, como π está para 180. Na verdade, então, esse aqui seria o ângulo θ, está para um certo ângulo θ em radianos. Θ em radianos. Deixa eu mudar aqui de o pessoal que está se enroscando para fazer uma regra de 3 simples. Então aqui, ó, θ em radianos está para θ em graus, assim como π está para 180. Então aqui o que nós teríamos? Nós teríamos que θ graus vai ser igual a 180 dividido por π vezes esse θ radianos. Então θ em graus, nesse caso, vai ser 2π divide por, vamos aqui, vou fazer o π, divide 180 vezes. Então esse aqui nos daria exatamente 1,2 graus. Então esse comprimento aqui, que na verdade de certo modo é um terço, ou seja, se nós olharmos aqui também, este aqui é 1 sobre 300. Basicamente isso aqui é 1 sobre 300. Então nós temos 1 sobre 300 e multiplicamos por 360. Isso aqui nos daria, então, 360. 300 divide, dá exatamente 1,2 graus. Então aqui nós temos 1,2 graus de variação. Entende? Então, esse elemento é um elemento eletricamente pequeno. E esse, de certo modo, o cálculo vocês têm que fazer seguindo esses passos aqui. Ó. Ok? Então, o K você calcula K desse jeito. Você tem que calcular o K, você tem o comprimento do dispositivo, que no nosso caso aqui ele valia 1 centímetro. Valia 1 centímetro. E nós calculamos então o comprimento de onda, que nesse caso deu um comprimento de onda de 3 metros. Calculamos a relação do comprimento do dispositivo pelo comprimento de onda, 1 centímetro 10 a menos 3, vai nos dar 3,33. E esse tamanho aqui, como ele é menor do que 0,1, ele é eletricamente pequeno. Se ele fosse maior do que, se fosse K maior do que 0,1, ele seria eletricamente grande. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Se K for menor do que 0,1, ele é eletricamente pequeno. Eletricamente pequeno. Se K maior do que 0,1, ele é eletricamente grande. Bem, isso vai ter a ver, meus caros, isso vai ter a ver depois, meus caros, com a questão de se a gente pode representar isso por elementos concentrados, que os parâmetros concentrados de resistência, indutância e capacitância, ou nós temos que considerar como se fosse uma onda eletromagnética. Então, se o nosso dispositivo for menor do que 0,1, o comprimento dele em relação ao comprimento de onda, da menor onda que nós tenhamos, ou a maior frequência que nós tenhamos, então a gente pode concentrar os valores de indutância, capacitância e reatância, quer dizer, indutância, capacitância e assim por diante, resistência, e não precisamos calcular como se fosse usando as equações de Maxwell para onda eletromagnética. Então vamos encerrar por aqui agora. Interromper a gravação. Ok, não, interromper a gravação.
Que coisa. Interrompeu a gravação? Interrompeu a gravação, meu Deus.